O desespero continua. Desespero de quem? Daqueles que são contra o Brasil. Aqueles que torcem por quanto pior. Melhor não vai ser pior. Essa é uma péssima notícia para eles. E eu continuo aqui mostrando, eu já fiz um vídeo agora de manhã, mostrando sobre a economia, mas são muitos índices econômicos, então eu tive que dividir em vários vídeos. Então aquelas pessoas que são contra o Brasil e que torcem para o quanto pior melhor, principalmente a mídia militante, a mídia lulista, os blogs esquerdistas e a mídia militante, estão desesperados. Por isso que eles atacam o Bolsonaro, nosso presidente, diuturnamente. Mas não adianta, porque é um governo sério e competente. Vou mostrar para vocês. Indicador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada, mostra que investimentos cresceram 1,6% em maio. A alta representa uma recuperação de uma parte da queda de abril, dia 2 de agosto de 2021. Os investimentos cresceram 1,6% em maio na comparação com o mês anterior, abril. Em relação ao mesmo período de 2020, a expansão ficou 0,5%. Os dados do indicador mensal de formação bruta de capital fixo foram divulgados hoje, dia 2, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O indicador é composto por máquinas, equipamentos, construção civil, outros ativos fixos e sua evolução representa aumento da capacidade produtiva econômica e da reposição de depreciação do estoque de capital fixo. Segundo o IPEA, a alta nos investimentos de maio representa uma recuperação de apenas uma parte da queda de 17,4% registrada no mês anterior. Em abril, os investimentos foram influenciados pela forte queda nas importações, explicadas por uma base de comparação elevada em março. Também foram contabilizadas muitas operações envolvendo importações de plataformas de petróleo associados ao Repetro, o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa no campo petrolífero. Esse regime se encerrou em dezembro do ano passado, mas, mesmo tendo acabado, existe uma defasagem. Tá? Era contado plataforma que era exportada, era contado como exportação. Então isso aí foi cortado, o governo atualizou. Então, devido a essa defasagem, que agora a plataforma de petróleo não conta mais como importação ou exportação. Então, tem essa pequena defasagem, tá? Com o que aconteceu em dezembro. Por isso, a gente ainda viu, ao longo dos 5 primeiros meses de 2021, esse efeito nas estatísticas, devido a essa mudança que eu falei para vocês, que o governo cortou agora, tá? É só o que realmente é produzido, e não uma coisa fictícia que nem era feita nos governos anteriores. Porque são coisas que aconteceram até dezembro do ano passado, mas ainda estão sendo contabilizadas, explicou o autor do estudo e pesquisador do IPEA, Leonardo Carvalho, em entrevista à Agência Brasil. Ao longo dos próximos meses, a gente espera que isso pare de acontecer. A tendência é que esses efeitos contábeis se encerrem de uma vez por todas e possamos ter uma visão mais clara desse tipo de ruído, disse, que seria uma visão mais clara do que o Brasil importa e o que o Brasil exporta. Seria uma coisa mais verdadeira, tá? Mais palpável. Com o resultado no trimestre imóvel terminado em maio, o indicador continua apresentando queda de 19,2% em relação ao período anterior terminado em fevereiro. Mesmo assim, em relação ao mesmo trimestre de 2020, o indicador FBCF mostrou alta de 20%. No entanto, acumulado em 12 meses encerrado em maio agora, os investimentos apresentaram expansão de 7,2% contra 6,9% em abril. O consumo aparente de máquinas e equipamentos apresentou alta de 15% em maio desse ano, encerrando o trimestre móvel
com queda de 32,9%, enquanto a produção de máquinas e equipamentos destinados ao mercado interno apresentou crescimento de 4,8% no mês. Então a economia está crescendo, as máquinas e equipamentos, devido ao crescimento da economia. A importação cresceu 82,9% no mesmo período. Esse comportamento volátil nos últimos meses tem sido explicado, a grande medida, pelo efeito das chamadas importações fictas de plataformas de petróleo associada ao Repetro, que foi o que eu acabei de falar, que o Brasil contabilizava na importação e exportação plataformas de petróleo. Tá? Então, por exemplo, o Brasil antigamente colocava como se uma plataforma, se fizesse um pedido lá em Angola, já considerava como exportação e ainda não tinha saído do Brasil. Então era um número fictício. Então o governo cortou isso devido a essa diferença. No acumulado em 12 meses, a demanda interna por máquinas e equipamentos registrou aumento de 12,5%. Por que isso é importante? Isso mostra que a indústria está crescendo. Então o crescimento de máquinas e equipamento aumentou 12,5%. Na construção civil, o indicador de investimento em construção civil, após modesto crescimento verificado em março desse ano, teve a segunda queda consecutiva na margem, recuando 1% em maio. Com isso, o segmento apresentou uma queda de 4,9% no trimestre móvel. Para Leonardo Carvalho, até o mês de maio, os indicadores de atividades e de emprego representavam queda. Em julho, já houve uma reversão em relação ao nível de atividades do setor e também nos níveis de emprego. A gente espera que até junho o nosso indicador também apresente alguma melhora nesse componente da construção, que é um componente importante para a economia como um todo, porque assim como os serviços, a construção civil emprega muito. Então, como a gente ainda convive com taxas muito elevadas de desocupação, a recuperação da construção civil, assim como a de serviços, são fatores importantes para sustentar uma recuperação mais robusta da economia, através do mercado de trabalho, que é o que realmente dá sustentação ao consumo e ao investimento, disse. O pesquisador destacou que com o avanço da vacinação e a realização de alguns projetos de infraestrutura que vão acontecer ao longo do ano, devido ao Tarcísio Gomes de Freitas, que fez muitas concessões, vão começar as obras agora. Tá? É possível ocorrer uma melhora nos investimentos. Vão melhorar também por causa da recuperação da construção, que é um componente com peso relevante que emprega bastante, acrescentou. O estudo apontou ainda na comparação interanual, o desempenho foi heterogêneo. O destaque ficou por conta do componente construção civil, que subiu para um patamar de 7,2% superior a maio de 2020. Então, em relação ao ano passado, a construção civil já cresceu 7,2%. O ano passado também foi terrível, né? Enquanto o componente outros ativos teve queda de 4,1% na demanda por máquinas e equipamentos e recuo ficou em 4%. Na comparação trimestral, os resultados foram positivos. Nas comparações com o ano passado, a gente ainda tem visto resultados elevados, porque foi um período ruim, foi o que eu acabei de dizer devido à pandemia. Particularmente no mês de abril. A partir de maio já se vê alguma recuperação, mas especificamente nos investimentos, com um mês de maio mais forte e uma recuperação elevada em maio do ano passado. Então isso explica porque o crescimento contra esse mês de maio do ano passado foi modesto do nosso indicador. Foi devido à pandemia, então foi um crescimento um pouco modesto. De acordo com Leonardo Carvalho, embora tenha ocorrido um bom desempenho basicamente puxado pelo componente de máquinas e equipamentos, foi o que eu acabei de dizer, que teve 7% de crescimento, 7,2%, o indicador tem apresentado uma volatilidade um pouco maior nos últimos meses, ainda por conta do efeito das importações de plataformas de petróleo que eu acabei de citar. A gente tem tido variações muito grandes no resultado das importações,
muito por causa disso, das plataformas que eu te falei, fictícia, que o governo anterior acrescentou para inflar o número de exportação e importação. Até nisso, eles mentiam para o Brasil. Então, se no mês passado as importações caíram 78%, esse mês eles cresceram 82%. Isso também ajudou, em parte, a explicar o resultado positivo. Mas é um ruído que tem prejudicado um pouco o entendimento da evolução desses componentes do investimento, explicou. Confiança. O pesquisador destacou que, de um modo geral, em termos de confiança, ao se observar os resultados da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e da própria Confederação Nacional da Indústria, CNI, você vê um nível de confiança bastante positivo dos empresários, tanto nos setores de bens de capital, máquinas e equipamentos, quanto nos setores da construção civil, que é um setor muito importante no Brasil e no mundo, que cresce sim muito, né? Esse componente construção ainda vem um pouco pior nos últimos meses, mas assim a gente observa também um nível de confiança positivo dos empresários do setor. O que eles têm reclamado muito, e isso ajuda a explicar o porquê o setor tem apresentado esse desempenho um pouco mais modesto, são os problemas de insumos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque está faltando insumos em todo o mundo, tá? E tem produtos que não se consegue devido à demanda, e a pandemia tem atrapalhado muito nesse caso. Não só na construção, mas em alguns setores da indústria tem sofrido bastante com a escassez de insumos, mas também com o aumento dos custos. Porque como tem falta, então o preço aumenta, é óbvio, né? Esses dois problemas também têm afetado bastante o setor da construção civil, que depende muito de produtos, alguns componentes para a fabricação de tintas, tal, cimento, algumas outras coisas, tal. Eu não sei exatamente o que, mas depende de insumos que vêm de fora, disse, né, o pesquisador. A projeção, o aumento do estudo disse que no final de março o IPEA projetava uma queda do segundo trimestre contra o primeiro de 9,3%. Grande parte disso também, segundo ele, se explica pelo efeito de base da comparação envolvendo a importação de plataformas, que eu acabei de falar novamente, que inflaram muito os investimentos no primeiro trimestre. Para o acumulado do ano de 2021, a gente está prevendo um aumento de 10,7% dos investimentos. Então, o acumulado do ano de 2021 vai ser bem maior, em torno de 10% dos investimentos. Claro que tem um ano de 2020 com todos os problemas que a gente já sabe que é normal, que tem um crescimento maior em ano seguinte ao da crise. Sim, é muito óbvio. Ano passado foi terrível, esse ano qualquer crescimento, ele realmente tem destaque. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é que o Brasil está dando certo, os investidores estão apostando no Brasil, tá? Estão investindo no Brasil, tanto que o ministro Tarcísio, só em leilões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, ele arrecadou exatamente 260 bilhões de reais. É um número muito expressivo em relação, se você for comparar que o orçamento, né, do Ministério da Infraestrutura, do Tarcísio, é 6 bilhões, é uma miséria, é dinheiro de pinga. O da saúde é 300 bilhões de reais. Então você vê que é irrisório, é quase nada. E como esse ministro consegue fazer tanta obra com 6 bilhões de reais? Exatamente isso, pessoal, fazendo concessões. É um governo que ele é liberal na economia, tá? Ele deixa o empresário trabalhar. Então, o pessoal que quer o mal do Brasil é contra isso. Você vê, toda hora, você entra em blog, em site, em página, em perfil de esquerdista e fala, vai privatizar o que é estatal, não sei o que. Não funciona. Não funciona. Entendeu? Não funciona estatal. O PT criou ao longo de 12 anos 41 estatais. Sabe quantos dava prejuízo? 36. Quem quer estatal que dá prejuízo? Que acaba com o seu dinheiro? Vou citar uma. A Dilma criou uma empresa, presta atenção. A Dilma criou uma empresa para construir o trem bala, que liga São Paulo a Rio de Janeiro. Uma parada em Aparecida. Segundo ela, ia ser entregue antes da Copa. Só essa empresa que ela criou,
para fazer o trem bala, que nunca existiu, ela custava 80 milhões por ano para o governo. Então é uma coisa assim inacreditável. Eles criaram uma empresa para construir o trem bala. E fora isso, eu tenho muitas coisas, tá? Eu não posso ficar falando muito porque o vídeo fica um ano. Exagero, fica um dia se eu for falar dos desmandos dos governos anteriores. Tá? FHC incluso, também, que é um picareta dos maiores. E o governo lulopetismo, principalmente Dilma, que destruiu o Brasil, não fica muito atrás não. É tudo picareta, tudo picareta. Então é isso, eles estão torcendo para o pior, mas não está dando certo. O Brasil está melhor. Esse é o desespero deles. Isso você, que eu falei agora, você não vai ver em nenhuma mídia esquerdista, nem um blog lulista, muito menos daqueles que são contra o Brasil, vão compartilhar. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. Sabe aquele cara que fala, esse governo é o pior, não faz nada. Eu vejo uns comentários, você acha que eu não vejo comentários no Antagonista, no UOL, não sei aonde. Esse governo nunca fez nada, esse governo não faz nada, esse governo isso, esse governo aquilo. Eles são, tipo assim, são bucha de canhão, eles são massa de manobra, eles acreditam em coisas que a esquerda posta, é tudo fake news, é tudo mentira. Você pode entrar lá num blog esquerdista, todas as notícias, não tem uma que é verdadeira, é todas distorcidas, tudo mentira. Toda a mídia faz isso, o UOL faz isso, o Estadão faz isso, eles distorcem a notícia, distorcem. É uma coisa inacreditável como essa gente não gosta de uma pessoa que quer o bem do Brasil, o nosso presidente Bolsonaro. Por isso é importantíssimo você compartilhar esse vídeo, tá? Para todos os seus amigos. Compartilhem na sua timeline, nos grupos. Nós dependemos muito de vocês, tá? Para divulgar essa notícia. Aqui é o canal Movimento do Povo Brasileiro no YouTube, Facebook também, Movimento do Povo Brasileiro. E eu quero pedir uma última coisa para vocês. Nas páginas do Facebook tem lá o Apoie Agora. Se você puder nos apoiar o nosso trabalho, nós vamos continuar a produzir conteúdos para vocês iguais a este, tá? Que nós precisamos. E o nosso presidente também precisa do nosso apoio, porque está muito difícil essa gente atacando ele de todos os lados. Esse foi o vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.